2 pacientes descobrem tumores no cérebro. Passam por um tratamento inovador. E a melhora é imediata. O Instituto de Neurologia de Curitiba foi o primeiro hospital do país a implantar a tecnologia chamada Gamma Knife. É o que você vai ver agora no 3º episódio da 2ª temporada de Histórias Incríveis, uma produção do Núcleo RIC Séries, Saúde, Vida. Olha só. Essa dor, né, quando ela chegou no ponto forte, sempre era uma pontada, sabe? Descer assim, tocar assim, o nervo de um dente com uma coisa pontiaguda, assim, rápida, assim, mas muito forte. O Sr. Zunir, ele tem um típico problema chamado neuralgia do trigêmeo, considerada como uma das piores dores que o ser humano pode sentir na face da Terra. Procurei um neurocirurgião, e daí ele me apresentou assim, várias opções, né, de tipos de cirurgias, né? Mas todas assim assim, invasivas, né? Que tinha que abrir, né, o crânio, entrar lá para fazer esse procedimento. Comecei a ver diplopia, que é a visão dupla. De 2 metros para frente, tudo duplicava. Quando começou, eu tinha 55. Aí eu falei, nossa, e agora? Será que acabou? O que vai acontecer? É igual você sentar na frente do médico e ele falar que você está com câncer, né? Porque ele falava, o teu tumor é benigno, mas está num lugar horrível de mexer. Ela veio para a gente com o diagnóstico de um tumor. E aí a gente fez uns exames um pouquinho mais apurados, fizemos uma nova ressonância e nós descobrimos, na verdade, 4 tumores. Só que o que acontece é que nem todo paciente consegue ir para uma cirurgia. Nesse tipo de situação aparecem alguns outros tipos de tratamento. A tecnologia Gamma Knife, ele seria um modelo muito amplo e talvez o melhor de todos, mais avançado, daquilo que nós chamamos de radiocirurgia, que é a possibilidade de fazer cirurgia sem a necessidade de corte, utilizando apenas radiação. Atravessar a rua, vinha um farol com 2 faróis no carro, eu via 4. Se tivesse 2 carros parados um perto do outro, eram 8. As faixas das ruas também, uma faixa era um V, 2 faixas era W. E aí eu não podia dirigir e comecei a investigar. Fui no oftalmo, fiz exames e tal, estava tudo certo. Não, mas eu estou vendo 2 plaquinhas, doutor, 2 plaquinhas. Os nossos 2 olhos, quando olham de forma combinada, eles têm uma visão em 3 dimensões. A gente consegue dar essa profundidade às coisas e consegue focar a visão numa imagem só. Quando um olho olha para um lado e o outro olha para o outro, ou não consegue acompanhar a mesma visão, o mesmo eixo, a gente tem essa visão dupla. E no caso dela ela não conseguiria mais praticar a profissão dela. E no dia a dia também, no dia a dia da rotina das coisas, isso é muito ruim. Comecei a procurar o primeiro médico, neuro, né? Depois dos 2 oftalmos, a segunda pediu uma ressonância da cabeça e aí saiu lá que tinha meningioma. A princípio eu achava que era um só, eu nem sabia direito o que era isso, já fiquei bem assustada. E aí eles falavam que era uma cirurgia intracraniana e que podia ter sequelas, eles avisavam da visão periférica, do abrir, do fechar e até mesmo perder a visão.
E aí eu tinha 55 anos na época e falei, agora, né? Como é que vai ser? Eu vinha de um histórico que meu pai perdeu a visão por causa de diabetes, embora não tenha nada a ver, mas eu tinha aquele temor, né, que o meu pai passou. O meningioma é um tumor histologicamente benigno, mas ele pode causar muitos problemas caso não tratado de forma adequada. Ao redor de 3 a 4% dos pacientes têm esse tipo de situação quando tem meningiomas. Então, meningiomas múltiplos. E daí, ponderando todas as possibilidades de tratamento, né, seja o tratamento cirúrgico ou o tratamento radioterápico, a gente sugeriu então o tratamento por radiocirurgia, que na situação dela é o tratamento mais indicado hoje no mundo. Tudo bem aí? Tudo certo? Tudo bem com você? Posso tirar a bio? Pode sim. De repente, só no movimento assim da cabeça, dos lábios, ela vinha aquela dor, né? Então eu só queria, né, ficar deitado num ambiente escuro e sem se mexer, sabe? A neuralgia do trigêmeo, na maioria dos casos, ela é provocada pela presença de uma artéria, um vaso sanguíneo, que fica pulsando na região próxima do nervo. É uma dor rápida, imprevisível, de duração relativamente curta, mas muito intensa. Então imagina você estar bem numa reunião com os amigos e tudo mais, e de repente você é acometida de uma dor extremamente forte, de uma forma imprevisível, que aparece, né, assim, geralmente sem aviso nenhum, e que por mais que ela dure, geralmente muitas vezes assim, frações de segundos ou um período relativamente curto, pode se repetir várias vezes no decorrer do dia. Então, vamos imaginar o grau de limitação que isso daí provoca. Isso já faz mais de 4 anos que comecei com isso. Eu fui tratado através de medicamentos, medicamento muito forte, e que a gente tem que tomar todo dia. Tem um efeito, assim, que abate, sabe? Então, a pintura, eu não parei totalmente, mas eu passei a fazer assim, sabe? Não era todo dia, diminuir mais, mas assim caiu muito a produção. E outra coisa era esporte, sabe? Eu faço, ou fazia corrida de rua, sabe? Eu participo de competições. Então, com esse medicamento, eu vi que caiu muito o rendimento, sabe? Nas corridas. A região do cérebro pode fazer com que uma abordagem cirúrgica seja muito arriscada. E aí, com isso, a Gamma Knife, a tecnologia dessa radiocirurgia, ela poderia, então, atuar nesse sentido em qualquer área dentro do nosso cérebro, né? Então, exatamente promovendo uma melhora, né, um tratamento desse tipo de paciente. O Hospital Inc. ele foi pioneiro em trazer esse sistema mais avançado da Gamma Knife, que é o sistema Perfection. Então, ele foi pioneiro no Brasil, né, no qual é um país que era carente de algo nesse sentido, que tivesse esse grau de tecnologia, esse grau de precisão e de uma forma que fosse acessível à maioria das pessoas. E eu acabei optando por ser na minha idade, né, os riscos são menores. Mais um pouquinho? Não, mais um pouquinho? Puxa para trás. Para baixo. O tratamento de Gamma Knife ele tem 4 fases. Então, um típico tratamento ele inclui a primeira fase, que é a colocação de um arco estereotáxico. O que é isso? É a colocação de um arco, uma espécie de uma coroa, que vai no crânio. Essa é a única parte que envolve aí 4 picadas de anestesia, tá? Para poder colocar então esse arco que vai fixar o crânio
e vai ser um ponto de referência. Vamos só fazer algumas pequenas medições, ainda superficiais, para avisar o computador sobre o formato do crânio dele. Aqui nós estamos no top 95 a 1,90. A segunda etapa é a realização de um exame de imagem. Então, uma vez que esteja colocado este arco no crânio do paciente, então ele é submetido a um exame, que pode ser de ressonância, pode ser de tomografia e às vezes até mesmo de arteriografia, se o caso for, por exemplo, de uma malformação arteriovenosa. Isso, vamos lá. Isso, um pouco mais, quase lá. Deu. Deu. Tá bom. A terceira etapa é o planejamento. Então, é a etapa que o paciente quase não faz nada, quem faz somos nós. Então, a gente já planejou com antecedência, mas a partir daí, nós vamos fazer alguns retoques, alguns refinamentos, no sentido de planejar melhor a área que nós queremos tratar, não só para fornecer uma dose adequada na região, mas para tirar qualquer efeito indesejável que tenha na proximidade. Tá? E, por fim, a quarta etapa seria o tratamento propriamente dito. Então agora eu vou trabalhar com o conforto do seu pescoço, tá bom? Tá. No qual o paciente entra dentro da máquina, ele é indolor, muitas vezes até tão silencioso que o paciente até acredita que está parado, e é o momento em que ele recebe o tratamento em si. Não tem praticamente nenhuma dor, né? É tranquilo, a gente faz sedado. Tratou, num primeiro momento, em novembro, o primeiro tumor dela, que era o tumor maior, e o tumor menor, tumor pequenininho da foice. E em dezembro, ou 2 meses depois, a gente tratou o tumor do outro lado, do outro seio cavernoso, outro meningioma em espelho que ela tinha do lado direito. 2 meses depois do tratamento da primeira sessão de Gamma Knife, ela já tinha melhora total da diplopia. O meu olho do lado que o meningioma estava muito grande, ele estava quase fechando. Então eu estava assim, eu acordava de manhã e falava, nossa, é porque eu acordei, mas eu ficava o dia inteiro com aquele olhinho pequeno. E quando eu sorria, o olho fechava. Ruim para enxergar mesmo, sabe? Às vezes para ver TV eu até fazia assim, ou assim. E quando fez a gama, numa sexta-feira, eu fiz uma foto na segunda, o olho abriu, a pálpebra voltou ao normal. Incrível, incrível, 2 dias depois. A medicina ela tem evoluído de uma forma muito grande, como todos têm percebido. E a tendência agora não é simplesmente você oferecer algum tipo de benefício, algum tipo de tratamento, ou muitas vezes uma cura, mas é fazê-lo de uma forma que seja confortável para o paciente, né? Que não atrapalhe tanto a vida dela. E nesse caso, por exemplo, que o paciente faça um procedimento de manhã e que à tarde esteja bem, que possa voltar para a sua casa, que possa estar no seu núcleo familiar, né? Que não prejudique os dias de trabalho dele no futuro. Então, a tecnologia tem que vir para somar qualidade de vida e saúde para todo o nosso povo e a nossa população. O médico me orientou a diminuir a dosagem. E eu diminuí. E não tive nada até o momento, não senti mais nada. Estou, sim, bem tranquilo. Costumo comparar sempre para os pacientes e fica muito fácil essa metáfora, assim, essa comparação. A gente tem no início, você vai tratar uma uva Itália. Então a gente tem uma uva Itália no cérebro, ou uma azeitona grande. E a gente vai transformar essa uva Itália numa uva passa. A uva sempre vai ficar com você. Então os tratamentos e os controles, eles devem ser feitos para controlar essa uva passa, para que ela não volte ou eventualmente não dê sinais de que ela está transformando de novo numa uva Itália. As taxas de controle em casos como a da Viviane giram em torno de 96% de controle em até 20 anos de acompanhamento. Então ela tem 96% de chance
de nunca mais esse tumor incomodar ela, ou pelo menos durante um período de 20 anos. Finalizando, agora só controles. Muito bem sucedido. Gratidão a todos aqui que acompanharam, ajudaram. Final feliz. Eu não tinha assistido essa matéria, mas coincidentemente, quando eu fiquei doente, fiquei 60 dias afastado da RIC TV Record, o médico que me tratou foi o Dr. Daniel, este mesmo do INC. E ele é que me permitiu voltar a ficar em pé por causa das minhas dores. Parabéns, Dr. Daniel.